A Terra, ano de 2345. Arranha-céus imponentes perfuravam o céu carregado de smog, seus topos desaparecendo na névoa tóxica. A humanidade, outrora vibrante, agora se movia como espectros entre hologramas e androides, seus corpos frágeis protegidos por exoesqueletos e máscaras de filtragem. A natureza era uma lembrança distante, substituída por jardins hidropônicos e simulações de realidade virtual. Neste mundo distópico, o Serviço de Inteligência Mundial, uma rede neural colossal conhecida como Arachnos, era o guardião da ordem. Seus algoritmos vasculhavam o ciberespaço, prevendo e neutralizando ameaças antes mesmo que se manifestassem. Foi assim que Arachnos detectou o plano nefasto de um grupo terrorista conhecido como Thanatos. A liberação do vírus da varíola humana, uma arma biológica extinta há séculos, capaz de dizimar a população já enfraquecida. A única solução? Uma viagem no tempo. 5 agentes, cada um especialista em seu campo, foram selecionados para a missão. Seus corpos, geneticamente modificados, seriam enviados através do Continuum Temporal, um portal instável que rasgava o tecido da realidade. Eles eram os viajantes, a última esperança da humanidade. A primeira parada foi a China da dinastia Tang. A equipe se materializou em meio a um mercado movimentado, um turbilhão de cores e aromas exóticos. Rostos mongoloides com olhos amendoados e cabelos negros lisos os observavam com curiosidade. Sedas coloridas, armaduras de bambu e chapéus cônicos compunham a vestimenta da época. A varíola era um flagelo conhecido como bexiga, temida e respeitada. Os chineses, sem conhecimento de micro-organismos, atribuíam a doença a desequilíbrios energéticos e influências astrais. Ali, os viajantes testemunharam a variolação, uma técnica primitiva de imunização. Pústulas de doentes eram cuidadosamente coletadas e aplicadas em cortes superficiais de pessoas saudáveis, na esperança de induzir uma forma branda da doença e conferir proteção. Era um processo arriscado, comumente fatal, mas representava a única defesa conhecida. A segunda parada foi a Inglaterra do século XVIII, um país em plena revolução industrial. A equipe se viu em meio a ruas de paralelepípedos, carruagens e vielas escuras. A população era predominantemente caucasiana, com cabelos loiros e ruivos, olhos azuis e verdes e pele clara marcada pelas sardas. A vestimenta era elegante, com perucas empoadas, vestidos volumosos e casacas bordadas. Nesse período, a varíola era endêmica, marcando rostos com cicatrizes e ceifando milhares de vidas. Os viajantes encontraram Edward Jenner, um médico rural que observava a relação entre a varíola bovina, vaccinia, e a imunidade à varíola humana. Jenner, com sua peruca branca e olhar perscrutador, realizou o primeiro experimento humano com a vacina, inoculando um jovem garoto com o pus da vaccinia. A ousadia de Jenner marcou o nascimento da imunologia, um passo crucial na luta contra a doença.
A terceira parada foi o Rio de Janeiro no início do século XX, uma cidade vibrante e cosmopolita em meio a um surto de varíola. A equipe se deparou com uma população miscigenada, resultado da mistura entre indígenas, africanos e europeus. As ruas fervilhavam com vendedores ambulantes, bondes e carruagens. A moda era influenciada pela Belle Époque europeia, com chapéus, luvas e bengalas. Os viajantes cruzaram o caminho de Oswaldo Cruz, o médico sanitarista em sua cruzada para erradicar a varíola e modernizar o Rio de Janeiro. Cruz, com seu bigode impecável e olhar determinado, liderava as Brigadas Mata-Mosquitos em uma campanha de vacinação obrigatória. Seus métodos, porém, eram autoritários, marcados pela demolição de cortiços e expulsão de moradores pobres, em nome do progresso e da eugenia. A revolta da vacina, um levante popular contra a obrigatoriedade da imunização, explodiu nas ruas da cidade, um reflexo da tensão social e da desconfiança em relação à ciência. Em meio ao caos, os viajantes enfrentaram um dilema: interferir no curso da história ou manter sua missão original. Eliminar as amostras do vírus da varíola poderia ter consequências imprevisíveis no futuro. Mas como ignorar o sofrimento e a injustiça que testemunhavam? A missão dos viajantes era complexa: eliminar todas as amostras do vírus da varíola, mas sem interferir no curso da história. Jenner, com sua intuição e observação, já havia dado o primeiro passo para a erradicação da doença. Os viajantes decidiram então atuar nos bastidores, acelerando o processo científico e tecnológico que levaria à vitória final contra a varíola. Enquanto a Revolução Industrial avançava, os viajantes se infiltraram nos círculos científicos europeus, impulsionando o desenvolvimento de microscópios cada vez mais potentes. A descoberta da célula, a unidade fundamental da vida, abriu um novo mundo de possibilidades. Cientistas como Louis Pasteur e Robert Koch, com suas barbas longas e jalecos impecáveis, desvendaram o reino invisível dos micro-organismos, identificando bactérias e protozoários como causadores de doenças. A partir daí, a esterilização e a asepsia se tornaram práticas essenciais na medicina. O século XX trouxe consigo avanços tecnológicos sem precedentes. Os viajantes, atuando discretamente, guiaram a pesquisa em virologia, culminando na descoberta do vírus da varíola, um organismo minúsculo, com um DNA encapsulado em uma estrutura proteica, capaz de invadir células e se replicar, causando a doença. Com a compreensão do inimigo invisível, a produção da vacina em massa se tornou realidade. Campanhas de vacinação mundiais, impulsionadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, começaram a reduzir drasticamente o número de casos. No entanto, a Guerra Fria lançou uma sombra sobre o progresso. A varíola, agora uma arma biológica em potencial, era estocada em laboratórios secretos de diferentes países. Uma ameaça silenciosa pairando sobre a humanidade. Apesar das tensões geopolíticas, a persistência da comunidade científica e o esforço global de vacinação prevaleceram. Em 1980, a OMS declarou a varíola erradicada, um marco na história da saúde pública. As amostras restantes do vírus foram cuidadosamente armazenadas em 2 locais de máxima segurança: o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, nos Estados Unidos, e o Instituto Vector, na Rússia, sob rigorosa supervisão internacional. A vitória sobre a varíola deixou um legado inestimável. A humanidade aprendeu o poder da ciência, da colaboração global e da prevenção. No entanto, a ameaça do bioterrorismo permanecia. Os viajantes, retornando ao seu tempo,
carregavam consigo a responsabilidade de garantir que o conhecimento adquirido não fosse usado para fins nefastos. Afinal, o futuro da humanidade dependia do equilíbrio entre o progresso científico e a ética. A Arachnos forneceu aos viajantes mais informações sobre o grupo Thanatos. Aparentemente, suas raízes se estendiam até o século XXI, época em que a varíola ainda era uma ameaça real. A pista crucial era um símbolo enigmático, uma serpente entrelaçada em um caduceu, encontrado em mensagens digitais interceptadas pela inteligência artificial. Os viajantes, munidos dessa informação, retornaram ao passado, determinados a encontrar a origem do grupo e impedir a obtenção do vírus. Enquanto investigavam, os viajantes se maravilharam com a forma como as civilizações do passado lidavam com as doenças, sem o conhecimento detalhado do sistema imunológico que possuíam. Observaram xamãs, curandeiros e médicos utilizando ervas, sangrias e rituais místicos para combater infecções, muitas vezes com resultados surpreendentes. Com o avanço da ciência, os viajantes testemunharam a descoberta das células e moléculas que compõem o sistema imunológico. Os viajantes, aprofundando seus conhecimentos sobre o sistema imunológico, perceberam a complexidade e a beleza da resposta do corpo humano aos desafios do ambiente. Compreenderam que a saúde é um estado de equilíbrio dinâmico, uma batalha constante travada por um exército microscópico em defesa da vida. Enquanto desvendavam os segredos do sistema imune, os viajantes continuavam sua busca pelo grupo Thanatos. Seguindo pistas e decifrando códigos, se aproximaram da verdade, desvendando uma conspiração que ameaçava não só o futuro, mas também o passado da humanidade. A cada passo, a missão se tornava mais perigosa, e os viajantes se viam diante de escolhas difíceis, questionando seus próprios valores e a linha tênue entre o dever e a interferência no curso da história. A busca pelos Thanatos levou os viajantes a um laboratório secreto escondido sob um hospital abandonado do século XX. Ali, encontraram o estoque do vírus da varíola, armazenado em ampolas criogenicamente preservadas. Enquanto se preparavam para destruir as amostras, foram surpreendidos por um grupo de terroristas armados. Um confronto se seguiu, e os viajantes, utilizando suas habilidades de combate e tecnologia futurista, conseguiram neutralizar os terroristas e eliminar o estoque do vírus. No entanto, em meio ao caos, um terrorista solitário conseguiu escapar com uma única ampola, desaparecendo nas sombras da noite. Os viajantes, acreditando ter cumprido sua missão, retornaram ao futuro, sem perceber a ameaça que ainda persistia.